Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas ao canal do Portal Revoluta. Eu sou a Deise Santos e esse é o programa Eu Que Fiz. Bom, para você que está vindo aqui pela primeira vez ou ainda não se inscreveu, eu convido a entrar no link que fica aqui no cantinho da tela para poder se inscrever no canal. Acione o sininho e assim você vai receber as notificações do que rola por aqui. Bom, esse é o terceiro episódio do programa Eu Que Fiz, o terceiro da segunda temporada. Então, se você ainda não viu os outros episódios, corre lá que a primeira temporada está toda disponível, assim como os 2 primeiros episódios da segunda temporada. E assista a todos. Nesse terceiro episódio, o convidado ele é natural de São Paulo, ele é designer gráfico e escritor independente, já trabalhou, já colaborou com editoras muito importantes no Brasil, como a Editora Globo e a Editora Abril. Já lançou como autor independente textos em vários formatos, poesia, conto, literatura de cordel, crônicas, e é editor da revista 13 Dicas de Escrita Criativa. E durante o isolamento social, né, causado pela pandemia do coronavírus, em 2020, ele escreveu a sketch online Amores e criou o Gran Sarau, um encontro poético virtual. Bom, esse inquieto é o Ângelo Asson. Ele vai apresentar nesse episódio o livro Inácio, que é um livro de contos. E eu vou deixar que ele explique para vocês a história desse personagem periférico, que é o Inácio. Então fiquem agora com o terceiro episódio da segunda temporada com Ângelo Asson falando de Inácio. Oi gente, eu sou Ângelo Asson, escritor independente de São Paulo, e esse é o meu mais recente lançamento, que é um conto que foi escrito durante o isolamento social, chama Inácio, uma semente de esperança, que fala de um garoto pobre da periferia de São Paulo, que passou todo o período, toda essa fase de isolamento social, dividindo um barraco com seus pais e mais 6 irmãos, né, em condições assim de miséria. E ele tinha um sonho de ser professor, não apenas pelo sonho em si, mas ele queria fazer alguma coisa pela comunidade onde ele vivia, tentar melhorar a vida daquelas pessoas e transformar aquele lugar numa região mais digna para todo mundo. Essa é a historinha aqui do Inácio. Bom, a inspiração para escrever Inácio surgiu aí durante a pandemia, que a gente constatou que existe assim uma quantidade muito grande, mais do que deveria, aliás, não deveria existir nessa quantidade de pessoas miseráveis vivendo em pobreza extrema, nas periferias, com problemas de saneamento, de condução, de moradia, um descaso assim, e uma grande falta de oportunidade, né? As oportunidades não são iguais para todo mundo, para quem vive em bairros mais nobres e o pessoal que é obrigado a, por fatores econômicos, morar nas periferias e não ter acesso a todas as benesses que as pessoas que moram em áreas mais nobres possuem. Bom, falar sobre essas pessoas que parecem invisíveis assim, aos olhos da sociedade e dos governos, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem como escritor de dar voz a essas pessoas, já que elas não têm acesso aos meios de comunicação, a um microfone, a uma câmera. Então nós, como escritores, a gente pode, através da nossa escrita, dos nossos vídeos, das nossas redes sociais, a gente pode levar as carências dessas pessoas para os meios de comunicação, para que a gente possa tentar de alguma forma ajudar essas pessoas e colaborar para que a sociedade seja mais igualitária, com oportunidades semelhantes para todo mundo, para que não seja assim essa diferença enorme de que uns já nascem em berços esplêndidos e outros nascem ali em condições que eles têm que lutar pela sobrevivência de uma forma muito injusta
e desigual. O personagem Inácio surgiu realmente dessa observação, né, da sociedade, que eu sou cronista, eu escrevo poesia também, escrevo várias coisas e eu observo muitas pessoas, né? E o Inácio surge também nessa coisa de observar o cotidiano, observar a vida das pessoas, os ricos, os pobres, os trabalhadores, os que não têm emprego. E eu observo muito as pessoas na rua. Você vê que tem muita gente, e essa diferença com esse isolamento social, com essa pandemia, se ampliou. Então, é muito possível, dizem os especialistas, que a gente vai ter muito mais pessoas miseráveis, os ricos vão ficar mais ricos e os pobres vão ficar mais pobres, e essa diferença vai aumentar bastante. Então, é possível que a gente tenha, infelizmente, muito mais Inácios nos próximos anos. Então a gente, como sociedade, a gente precisa tentar de alguma forma ajudar e não ficar apenas esperando ajuda do governo ou dos céus. Bom, costumo dizer que a escrita foi a minha fiel companheira nesse período de isolamento, né? Eu li bastante, eu escrevi bastante, no começo do isolamento eu comecei a escrever uma história que já está com 60 páginas, não está finalizada. Escrevi esse conto do Inácio aqui para um concurso literário. Escrevi cena online, comecei a escrever a minha segunda revista de dicas de escrita criativa. Cheguei até a dar aula, dei 2 aulas para um pessoal da região do Bengo, em Luanda, lá na Angola, via internet. Então eu produzi bastante, fiz um sarau online, criei um sarau online pelo Instagram. Então, esse período de isolamento, eu tive a sorte de ter uma casa, ter condições de me sustentar, e diferente de muitas pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades, eu pude me dedicar bastante à escrita, escrevi bastante e foi um período bastante produtivo, foi muito bacana para mim. Bom, como a história do Inácio surgiu por intermédio de um concurso literário, então eu tinha pouco tempo para escrever, né? Tinha um prazo e tinha que escrever um número X de páginas, e eu escrevi tipo assim 5 dias e não deu nem tempo assim de imaginar começo, meio e fim. Eu criei o Inácio nasceu, e eu acho que na verdade ele foi contando a história em meio a todo aquele panorama da pandemia, né, que o tema do concurso tratava justamente de pandemia e recomeço. Então, para ter toda essa trajetória de um recomeço realmente instigante, eu procurei essa pessoa de uma comunidade mais pobre que tentasse vencer na vida. Então eu criei o Inácio e a história foi se desenvolvendo naturalmente até chegar no seu final, né? Ele tinha o sonho de ser professor, então quando terminou o isolamento social ele foi para as regiões onde tinha mais oportunidades, ele entrou na faculdade e aí eu não vou contar o final, vocês procurem o Inácio aí para saber do resto da história. Bom, curiosidade sobre o processo de criação em si não teve, foi um processo natural de escrita. O que tem de curiosidade foi depois que o livro estava pronto, que eu começo a divulgar pelas redes sociais, pelo Instagram, e eu combinei de encontrar uma pessoa no metrô para entregar o Inácio. E conversando com essa pessoa, ela me falou que ela tinha morado também numa favela, que ela era um Inácio e que ela conseguiu vencer na vida, ela conseguiu mudar de trabalho, de bairro, de condição social. Então foi uma coincidência assim, muito grande, e depois eu fiz até um bate-papo com ela na internet. Tem no meu canal, Ângelo Asson, vocês podem dar uma olhadinha lá também. Foi uma coincidência bem bacana.
Bom, e a arte gráfica do livro, todos os meus livros sou eu que faço o texto, a arte, eu cuido de tudo, porque eu sou designer, né? Eu trabalho com revista há mais de 20 anos, revistas, livros, então eu faço toda a parte de design, capa, projeto gráfico, fontes e tal. A única coisa que eu não fiz nesse livro foi a ilustração da capa, que foi um amigo meu, Murilo Mendes. Inclusive, como na capa ela está assim cortada para entrar o texto e tal, então eu fiz questão de colocar a ilustração inteira no meio do livro, que ela conta, a própria ilustração conta toda a trajetória do Inácio, né? Desde que ele sai da periferia até ir para a cidade, assim, com mais oportunidades. Então ficou bem bacana. Então eu cuido de tudo, eu cuido tanto do texto quanto da parte gráfica. Bom, eu imagino que meus primeiros contatos com literatura tenham sido talvez em casa, que meu pai lia tal, tinha uma estante em casa, mas tinha aquela coisa da escola, né, de colocar livros que não são assim apropriados para crianças, é uma leitura mais erudita, que acaba afastando a criança da leitura, que foi o que aconteceu comigo. Eram livros que eu não tinha o menor interesse em ler, não tinha a menor atração, não eram atrativos para mim. Então, por um bom tempo eu me afastei da leitura, mas eu lembro alguns livros que eu li quando eu voltei a criar o hábito de leitura. Meu pai me deu um livro de Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar as Pessoas. Eu li um livro sobre Machu Picchu, eu li Christiane F., eu li Marcelo Rubens Paiva. Então acho que esses 4 assim são os primeiros, assim, os mais remotos que me vêm à mente, assim. Bom, livro de cabeceira, eu não tenho um livro de cabeceira, assim, tem vários livros. Na verdade tem alguns autores que me chamam muita atenção, José Saramago, Dostoiévski, que gosto muito. Mas livro de cabeceira exatamente eu não tenho. Eu tenho livro de cabeceira, o que eu estou lendo, ou os que eu estou lendo, que agora eu voltei à minha mania de ler mais de um livro de uma vez, né? Eu procuro pegar temas bem diferentes, assim, um mais pesado, com mais conteúdo, mais sofisticado, e um mais leve, para dar aquela equilibrada. Mas tem um livro que eu li, que na verdade foi o único livro que eu não li a última página, porque eu falei, este livro não pode acabar. O livro era muito bom, chama Maestria, de Robert Greene. Bom, livros que eu não terminei, teve o de Robert Greene, que eu não li a última página, fiz questão de não ler, mas a pergunta poderia ser outra, os livros que eu nunca consegui começar a ler, que, por exemplo, a Bíblia. Gostaria de ler, um dia, quem sabe, eu leio a Bíblia, mas ainda não consegui. E outros que eu não consigo ler, livros de autoajuda, que na verdade não ajudam ninguém, né? Ajudam apenas o autor, que ganha dinheiro com isso. De resto... Bom, livro de um autor independente é o livro, eu posso indicar, de um paulista que mora em Minas, José Carlos Balieiro. O livro chama A Crise dos Valores. Inclusive, eu fiz a capa para ele durante o isolamento e ele deve lançar esse livro em janeiro de 2021. Então, essa é a minha indicação. E é isso. Então, obrigado aí pelo espaço. Acho que vale a pena conhecer Inácio. A história do Inácio é uma história muito inspiradora. Fala de luta, fala de sonhos, fala de racismo, fala de preconceito, fala de empatia e fala de esperança. Então, obrigado pelo espaço aí, gente. Vocês encontram ele na versão digital na Amazon e a versão impressa vocês podem pedir diretamente para mim pelo Instagram. Eu acho que vai estar aí o meu e-mail, minhas redes sociais, vocês me procurem. Abraço, até a próxima. E esse foi o Ângela Som falando sobre Inácio, né? Quantos Inácios a gente não conhece, né? Ou fica sabendo da história, e quantos Inácios tem por esse Brasil afora, né?
e que atualmente eles estão passando por muito mais dificuldades por conta desses tempos pandêmicos. Então, observem quem está ao redor, façam ficar visíveis essas pessoas que infelizmente são invisíveis para a sociedade. É bem sensível esse trabalho do Ângelo Asson, e eu vou deixar aqui nos comentários, na descrição do vídeo, eu vou deixar todos os contatos do Ângelo Asson para vocês conhecerem mais um pouco do trabalho dele e poderem adquirir o livro, né? Tem um formato para Kindle, né, na Amazon, e também tem o físico. Então vou deixar todos os contatos do Ângelo Asson aqui, tá bom? Para vocês poderem conhecer um pouco mais do trabalho dele. Bom, a indicação de hoje é um livro que eu fiquei muito encantada quando eu achei esse livro, porque além de ler, eu gosto muito de fotografia, e as fotografias marcam os tempos, registram, né, espaços históricos, que é o livro Imagens que Contam o Mundo. Esse livro, ele aqui compreende o período entre 1945 e 2007. Deixa eu só confirmar para não falar besteira para vocês, mas é isso mesmo. 1945 a 2007 é do Eric Godot, e são fotógrafos variados. É muito curioso porque na página, né, quando vem as fotos, tá aqui, ó, tem um fato histórico aqui, que é da Rainha Elizabeth quando sobe ao trono, a Rainha Elizabeth II, ela na Jamaica. E aqui, ó, na beirolinha do livro, vem os outros fatos históricos que aconteceram no mesmo período em que aconteceu essa posse da Rainha Elizabeth, né? Tem vários outros, tem sobre a Revolução Cubana, né? Fotos, né, da época da Revolução Cubana com algumas declarações do Fidel Castro, e aí dizendo que no mesmo momento, né, no mesmo ano, morria James Dean no cinema, na mesma época, né, o Bill Haley e os Cometas cantavam Rock Around the Clock, e enfim, os fatos históricos se entrelaçando, né. Tem um outro que é muito legal, uma outra página que fala sobre os anos 60, e aí tem o Martin Luther King, tem o Malcolm X, né, falando sobre essa questão, né, da luta contra o racismo e tudo mais. Tem sobre a Guerra do Vietnã, né, também nos anos 60, e é legal porque, não sei se vai dar para ver, mas tem as cores, cada cor é uma década, né, que eles abordam nesse livro. Tem a construção do Muro de Berlim, tem também a queda do Muro de Berlim, e vários outros fatos históricos, como a morte da Lady Di, da Madre Teresa de Calcutá, a arte mural, né, a arte das ruas, e até chegar, né, no século XXI aqui, na Revolução Laranja na Ucrânia, os conflitos em Darfur e na Libéria. Então, assim, esse livro realmente, né, conta a história, imagens que contam o mundo mesmo. É como se fosse um livro de história com pílulas, né, que são fatos contados de forma muito resumida, mas que as imagens falam muito mais do que textos poderiam dizer, por exemplo. E o Eric Godot, ele é doutor em História, professor da Sorbonne, na França, e ele dá aula no ensino médio também na França, e tem livros publicados sobre História e Geografia. Então, assim, se você gosta de fotografia e gosta de história, esse é um daqueles livros para você ter
na sala, sabe? Na mesinha de centro da sala, na mesinha de canto, para de vez em quando você relembrar alguns fatos históricos de uma forma rápida, prazerosa, por conta das fotos. E é bem legal, super recomendo. Imagens que contam o mundo. Então é isso, queridos. Queria agradecer mais uma vez, agradecer muito a todo mundo que está acompanhando essa trajetória do Eu Que Fiz e do Portal Revoluta. Agradecer aos autores que se propõem, né, aceitam esse desafio de parar na frente de uma câmera e falar um pouco do seu processo de escrita e de construção de um personagem e de histórias. É algo muito gratificante quando convida um autor e ele aceita, porque realmente ele que faz, né? É muito louco isso, porque eu mando as perguntas e é o autor que senta num dia e resolve gravar e mostrar, abrir o coração e a alma para falar de uma de suas artes, né? De uma de suas produções. Então, por isso que eu digo que só arte salva. Obrigada. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho e divulgue para os seus amigos. Então, até o próximo episódio. Obrigada e tchau!